croissant! Gente, o vídeo do Alma Brasileira desse mês vai falar do quê? Comida. E aí, o que é? É o que o francês come no dia a dia dele. É óbvio que esse vídeo vai depender muito do tipo de família, da tradição, se é uma família tradicional, se é uma família mais moderna e ainda mais o dia a dia que nós temos hoje, que às vezes não nos permite mais sermos como antes e termos que ser mais prático. Mas eu vou tentar mostrar para vocês mais ou menos como funciona os pratos que os franceses consomem de uma forma geral. Mas antes da gente começar a degustar aí essas guloseimas todas, que tal deixar seu like, um comentário e assinar o canal? Então, vem comigo. Nós vamos começar pelo café da manhã. E aí o café da manhã tradicional, se você for num bar, num café e pedir um café da manhã, que às vezes eles têm um forfait, um menu completo ali do café da manhã, o que vai vir para vocês vai ser um croissant, um copo de suco, um café. Então vou mostrar aqui em casa como que seria isso. Bonjour todo mundo! Gente, eu com essa cara de sono aqui. Mas vamos lá pro café da manhã francês, né? Vou mostrar para vocês qual que é o hábito do francês, assim, o típico café da manhã que eles tomam quase todos os dias. Gente, aqui tá um típico café da manhã francês, mas não é tão lindo assim não, tá? Aqui a gente preparou essa mesa para poder fazer um vídeo bem bonito e gostoso e também porque é o nosso hábito de final de semana ter uma mesa bonita. Mas vamos lá. Aqui é a nossa tradicional baguete. Aí o francês, ele toma sempre uma bebida quente. É um chá, um café e eles tomam também um suco. Mas o suco, ele é sempre de caixinha. Ou é de pamplemousse ou é de laranja. Alguns deles tomam iogurte de manhã com cereais. A gente não tem o hábito, então eu nem tenho aqui aqueles muesli, porque é cheio de açúcar. Alguns comem o ovo mole, né? Que é o nosso ovo... Acho que é ovo mole, né? Que se chama em francês œuf à la coque. Como diz a Sofia, como que fala, filha? Œuf à la coque. E aqui em casa só eu que gosto. Aí eles comem uma frutinha, sempre tem na mesa. E um croissant ou um pão ou chocolate. Mas isso daqui é assim, não é um café da manhã rico em vitaminas, tá? O francês, ele come muito açúcar, né? E nem todos tomam um café da manhã assim também. Às vezes é só um café e pede um croissant na boulangerie. Ou em casa pega um iogurte com um biscoito. Então, assim, depende muito. Mas o que a gente sabe é que não é um café da manhã igual o que a gente está acostumado no Brasil a tomar o nosso café com leite. E o nosso pãozinho na chapa, um pãozinho com queijo, ou uma frutinha, ou um suco feito em casa. Porque eles tomam um suco, mas o suco dificilmente você vê um suco natural. E aí, eu vou comer hoje, especial para vocês. No começo eu comia bastante, confesso, porque eu adoro. Mas depois não dá, né, gente? Nós temos a genética brasileira, né? A gordura cresce. E também porque a gente pratica os bons hábitos alimentares. Mas é assim que o francês... Esse método de cortar o pão, o francês não faz. Ele corta igual a gente corta, né, o pão ao meio. Mas esse método aqui, eu aprendi com uma grande amiga minha. E que ela corta assim, ó, no meio. Porque aí não dá briga. Porque sempre tem briga, ela falava quando ela era criança, que as pessoas queriam a parte crocante do pão, na parte de cima, e ninguém queria ficar com as costas do pão. E cortando assim, fica meio a meio. Cada um tem uma parte igual do pão. E aí adorei, e a gente só corta o pão dessa forma agora. E essa é a forma que o francês corta pão tradicional, como nós cortamos também. E aí nós vamos fazer um negócio que se chama tartiner o pão, que é tartiner, eles costumam passar uma manteiga e uma confiture. E a confiture é a geleia, e geralmente a geleia que eles mais consomem é a geleia de morango. Então, as crianças às vezes têm Nutella, tem algum outro tipo de tartine
sempre doce em casa. E aí eles passam a confiture, que seria a nossa geleia, tradicional geleia. E se você for num café em qualquer lugar em Paris e pedir um café da manhã, geralmente eles têm um forfait, que é assim um pacotinho, que é um ovo à la coque, um œuf à la coque, um pão tartinet, que é maior porque ela é geralmente a metade de uma baguete, com a manteiga e a tartine, e aí uma bebida quente que você vai escolher e um copo de suco de caixinha. Então, ó, tá aí pra vocês o café da manhã. Ah, tem uma coisa bem legal também que eles podem te oferecer se vocês forem comer fora, que é isso aqui. Isso aqui é uma delícia, se chama pão au raisin, que na verdade ele é um pão com uvas passas. E em alguns lugares ele é chamado também de escargot. Vale a pena experimentar se vocês, quando liberar, né, para viajarmos, vale a pena experimentar porque é muito bom. Então vamos lá, gente, que eu tô com fome. E aí vamos agora ver o nosso almoço. Primeiro prato, segundo prato, terceiro prato, quarto prato, quinto prato e por aí vai. Mas um almoço normal na casa de um francês, como que seria? E aí, é claro que é aquilo que eu já falei antes. Depende muito de família para família, depende muito dos hábitos e da praticidade. Vamos lá. O prato do dia a dia do francês tem a entrada, que geralmente é um legumes, é um crudité e cru. Então aqui no caso é uma cenoura ralada, porque eles fazem muito a carotte râpée, que é a cenoura ralada que se diz em francês. Essa folhinha verde, gente, que tá aí, no caso não é salsinha e nem é coentro, é a folha verde que vem com a cenoura. Sabe quando você compra a cenoura em maço e vem aquela folhinha verde? Aquilo lá não se joga fora, aquilo lá você lava, pica e é super gostoso, você come como saladinha. Então aqui nessa minha carotte râpée eu tenho também um gergelim e temperei com um pouquinho de sal, um vinagre de arroz e aí fica a gosto de cada um. E aqui nós temos os radis. Os radis, eles são rabanetes. Como o francês come muito o que tem na época, a época dos rabanetes é agora e tem diversos tipos. E esse daqui é o que eu mais gosto e que a gente vai comer como crudité. E voilà a nossa entrada, que é o primeiro prato da refeição do almoço. Então vamos lá para o segundo prato. Esse é o prato quente, que aqui no caso é uma carninha, né, grelhadinha, uma carninha de porco, com aspargos refogado na manteiga e um champignon. Então vamos lá para o nosso terceiro prato. O terceiro prato são os queijos. O francês ele tem o hábito de comer queijo após a refeição, antes da sobremesa. E alguns restaurantes eles te oferecem ou você quer uma sobremesa ou um prato de queijos. E muitos escolhem, muitas vezes, um prato de queijos, principalmente os franceses mais tradicionais. Então vamos lá, a gente vai degustar agora. Aqui eu tenho, esse daqui é um comté, esse daqui é um bleu de chèvre e esse daqui é um queijo que é brebis com chèvre, é um tome. São queijos franceses típicos que os franceses têm o hábito de comer no seu dia a dia. E aí, gente, depois de todo esse queijo, vem uma sobremesa, que pode ser um iogurte ou uma frutinha. E no caso aqui, hoje, nós vamos comer uma frutinha, porque é época de morango. Então, nós estamos degustando. E para finalizar completamente, vem ou uma xícara de café ou uma xícara de chá, um tisane, como eles falam aqui, para fechar esse bela refeição, esse belo almoço. Gente, eles também fazem um goûter. O goûter que é? Um lanchinho da tarde. Isso geralmente para as crianças. E aí é uma fruta, depende, né? Porque parisiense não dá fruta não. Eles dão muito um pão ou chocolate, coisas com bastante açúcar, bolachas, biscoitos, aquelas compotas de frutas que você suga na bisnaga. Então esse daí é o goûter
das crianças. Eu não vejo muito adulto fazendo gutê, mas as crianças isso é de praxe. O horário também é de praxe, por volta das 4, 4h30, o horário que sai da escola. Então esse é o gutê. E o jantar, gente? O jantar, geralmente, o que é? É a mesma coisa do almoço, para as famílias mais tradicionais. Muitas famílias, às vezes, faz o jantar completo, porque é o horário que está toda a família reunida. Alguns são bem práticos, mas uma coisa que eles consomem bastante são as sopas e os cremes. Mas eu não vou mostrar isso aqui, não. Eu vou mostrar para vocês um jantar que eles fazem almoço, jantar, não importa. Principalmente no inverno, que é a raclette. Então, vem comigo que eu vou mostrar para vocês um pouquinho o que é essa raclette. A raclette é um aparelho que pode ser familiar ou individual. Ela é composta por essa base, onde a gente deixou as batatas esquentando, essas pazinhas onde você coloca o queijo para ele derreter. O prato típico é a base de batatas. E aí você tem a tábuas de queijo, que são os queijos próprios para fazer a raclette, uns frios, aí é o pepino em conserva, o famoso cornichon, sempre tem que ter uma mostardinha. Ali é um bacon que a gente faz ao forno para ficar bem crocante, a gente utiliza brócolis e presunto cru. E uma salada também é sempre bem-vinda. Geralmente você monta no prato o que você quer. A batata aberta, um bacon, um cornichon, um brócolis, que é o caso que eu estou usando aí, uma mostardinha. E aí vem o principal, que é o queijo derretido. Olhem isso. E essa é a tradicional raclette que você pode pedir nos restaurantes também. Gente, uma coisa é certa. Acho que dificilmente o francês faz como o brasileiro. Coloca tudo na mesa. Salada, entrada, o prato principal, até uma ponta já para a sobremesa, para as frutas e deixa lá para o povo se servir. Nas famílias mais tradicionais, cada prato sai da cozinha no momento certo depois que você terminou de comer. Então, essa cultura é bem interessante, mas de uma certa forma não é muito próxima da nossa realidade, né? Mas é gostoso. Espero que vocês tenham gostado. Preparem aí os pratos de vocês e esperem o nosso próximo episódio do Alma Brasileira. Olhem aqui embaixo na caixa de diálogo todos os países participantes e vamos ver quais são os hábitos de um dia de alimentação nesses países. Eu deixo um enorme beijo para vocês. Até o próximo episódio. Coragem, força, protejam-se.